E se eu te dissesse que toda aquela proteína cara que você consome com tanto esforço e disciplina, na esperança de construir e manter seus músculos fortes, está sendo, em grande parte, completamente desperdiçada pelo seu corpo? Imagine o frango grelhado, o peixe assado, os ovos que você se força a comer, tudo isso passando pelo seu sistema sem realmente chegar ao destino final, que são as suas células musculares. A chave para finalmente destravar o verdadeiro poder anabólico desses alimentos, para transformar essa proteína em força real e vitalidade, não é comer ainda mais proteína ou comprar um suplemento diferente. A resposta, surpreendentemente, está em um simples copo de água. Sim, essa substância que todos nós temos acesso, mas que subestimamos de uma forma que você nem imagina. É a peça que falta no quebra-cabeça da sua força e que pode mudar absolutamente tudo para você a partir de hoje. Sim, você ouviu perfeitamente bem. Eu não estou falando de investir em shakes de proteína importados que custam uma fortuna, nem de considerar terapias hormonais complexas e arriscadas, e muito menos de se submeter a rotinas de treino impossíveis, daquelas que vemos na internet e que são insustentáveis para a vida real de quem já passou dos 60 anos. Estou falando de algo infinitamente mais simples, mais acessível e que já faz parte do seu dia a dia, mas que você, com quase 100% de certeza, está utilizando da maneira errada. Refiro-me à água que você bebe todos os dias, mas que por falta da informação correta, está sendo consumida na hora errada e da forma errada, sabotando todos os seus esforços para se manter forte. O segredo não está na quantidade, mas em um timing estratégico que funciona como uma chave mestra para suas células musculares. Eu sou um médico geriatra com especialização em saúde metabólica e na ciência da sarcopenia, e possuo uma subespecialização em fisiologia celular do envelhecimento. Ao longo dos meus mais de 22 anos de prática clínica, dediquei minha carreira exclusivamente ao atendimento de adultos com mais de 60 anos, pessoas que enfrentavam diariamente a batalha contra a perda acelerada de massa muscular, a fraqueza debilitante e, acima de tudo, o medo avassalador de perderem sua preciosa independência. Durante esse tempo, imerso nas histórias e desafios de milhares de pacientes, descobri algo que surpreendeu até mesmo os meus colegas mais experientes e céticos. Uma verdade simples, mas profundamente poderosa, que estava escondida bem diante dos nossos olhos, ofuscada pela busca incessante por soluções complexas e caras. Quero compartilhar com você um segredo que transformou completamente a minha abordagem e que tem o potencial de mudar a sua vida, devolvendo a força que você achava que estava perdida para sempre. A descoberta fundamental que fiz e que quero detalhar para você é que a chave para verdadeiramente reconstruir a força muscular após os 60 anos não reside apenas na quantidade de água que você consome, mas de forma muito mais crítica no momento exato em que você a bebe. Uma pesquisa inovadora da Universidade McMaster, cujos resultados foram publicados no prestigiado American Journal of Clinical Nutrition, revelou que essa abordagem de hidratação estratégica pode aumentar a síntese de proteína muscular, o processo essencial de construção de músculos, em impressionantes 200 a 300%. Imagine isso, você pode alcançar ganhos notáveis de força e vitalidade em apenas 12 semanas, sem a necessidade de suplementos caros, sem se submeter a sessões de academia exaustivas e, o mais importante, simplesmente ajustando o horário da sua ingestão de água. Nos próximos minutos, vou explicar exatamente como você pode aplicar esse método poderoso. A condição médica que estamos discutindo tem um nome oficial: sarcopenia. Ela é a perda progressiva e silenciosa de massa e força muscular que inevitavelmente acompanha o envelhecimento, sendo muito mais prevalente do que a maioria das pessoas imagina. O mecanismo central por trás dessa deterioração é um sabotador oculto e traiçoeiro: a desidratação celular crônica. Imagine que mesmo um déficit de água tão pequeno, de apenas 1 a 2%, um nível tão baixo que você sequer sentirá sede, é suficiente para trancar as portas de suas células musculares. Esse estado bloqueia a ativação da via mTOR, que é o interruptor mestre para o crescimento muscular. Pense nisso como tentar entregar pacotes valiosos, que representam a proteína que você consome, a um grande armazém, mas encontrar todas as portas de carga trancadas. O caminhão de entrega está lá, com a mercadoria pronta, mas nada consegue entrar para ser utilizado. A proteína é simplesmente mandada embora e completamente desperdiçada pelo seu corpo. Os números são alarmantes e revelam a verdadeira escala desta epidemia silenciosa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, adultos com mais de 50 anos perdem entre 3 e 8% de sua massa muscular a cada década, e essa taxa acelera de forma dramática após os 60 anos.
A causa oculta por trás dessa estatística assustadora é que se estima que 70 a 80% dos idosos vivam em um estado constante de desidratação subclínica, sem sequer se darem conta. Dados compilados por centros de pesquisa geriátrica de renome mostram que para cada década de vida acima dos 60 anos, o risco de desenvolver a síndrome da fragilidade, uma consequência direta da sarcopenia, aumenta em 50%. Isso significa que a cada aniversário, a probabilidade de perder sua independência e vitalidade cresce exponencialmente, um fato que não podemos mais ignorar. A progressão da sarcopenia começa de forma tão sutil que é fácil ignorá-la. No início, você pode sentir apenas um cansaço incomum depois de carregar as compras do supermercado, algo que antes você fazia sem pensar. Talvez você note que levantar-se de um sofá mais baixo exige um pouco mais de esforço, um impulso extra com as mãos. A sua pegada já não parece tão firme ao tentar abrir um pote de vidro que antes não oferecia resistência. Esses são os primeiros sinais. Com o tempo, eles evoluem para mudanças mais preocupantes. Você começa a notar que seus braços e pernas parecem visivelmente mais finos, mesmo que o peso na balança não tenha mudado. Você passa a precisar usar as mãos para se impulsionar para fora de uma cadeira, um movimento que antes era automático. Você começa a evitar escadas, optando sempre pelo elevador, não por preguiça, mas por uma insegurança crescente. Se nada for feito, a situação escala para complicações muito mais sérias. Um simples tropeço em um tapete, que antes resultaria em um susto, agora pode levar a uma queda perigosa com consequências graves. Você começa a se sentir instável, perdendo a confiança para caminhar sozinho na rua, com medo de cair. Uma fadiga muscular crônica se instala, um cansaço profundo que não melhora, não importa o quanto você descanse. Este é o caminho para a síndrome da fragilidade. Nesse estágio, o risco de fraturas de quadril dispara. Para idosos sarcopênicos, uma fratura de quadril carrega uma taxa de mortalidade de 20 a 30% já no primeiro ano. O que mais dói é a perda da capacidade de realizar atividades diárias básicas, tomar banho, se vestir, cozinhar, sem ajuda. Isso leva à perda total da independência, à necessidade de um cuidador em tempo integral e muitas vezes à institucionalização. E aqui está a parte mais frustrante de toda essa história, o paradoxo que eu via todos os dias no meu consultório. Você está fazendo tudo o que lhe foi dito para fazer. Você se esforça para comer proteínas magras como frango e peixe em todas as refeições. Você faz suas caminhadas diárias religiosamente, seguindo as orientações do seu médico de forma meticulosa e disciplinada. Mas apesar de todos os seus esforços, de toda a sua dedicação, você ainda se sente ficando mais fraco a cada dia que passa. Você percebe que o número na balança não muda, mas suas roupas estão ficando mais largas, um sinal claro de que você está perdendo músculos preciosos, não gordura. Eu via pacientes disciplinados e motivados que seguiam todas as regras do jogo, mas ainda assim estavam perdendo a batalha contra a fragilidade. Eles se sentiam frustrados e sem esperança, até que eu finalmente descobri o sabotador oculto que estava tornando todos os seus valiosos esforços completamente inúteis. Se você quer finalmente construir força de verdade, evitar as consequências devastadoras da fragilidade e manter sua independência e vitalidade por muitos anos, eu o convido a se inscrever neste canal agora mesmo e ativar o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, onde ensinarei passo a passo como esses pequenos e simples ajustes podem fazer uma diferença profunda na sua força e no seu bem-estar geral. Durante anos, eu senti que algo estava faltando na minha abordagem. Eu tinha pacientes que comiam proteína suficiente, faziam seus exercícios e dormiam o necessário, mas ainda assim estavam enfraquecendo progressivamente. Era como se uma peça pequena, mas absolutamente essencial, estivesse faltando em todo o complexo sistema que mantém o corpo forte, funcional e resiliente. Uma peça que estava sabotando silenciosamente todos os seus esforços e que estou prestes a revelar para você. O erro número 1, e talvez o mais difundido de todos, é beber água apenas quando se sente sede. Muitas pessoas, talvez até você mesmo, acreditam piamente que o corpo é um sistema perfeito que nos avisa de suas necessidades, seguindo o mantra, meu corpo me dirá quando precisa de água. A verdade científica, no entanto, é que o mecanismo da sede em adultos com mais de 60 anos é entre 40% e 50% menos sensível. Isso significa que no momento em que você finalmente sente a boca seca e a vontade de beber água, seu corpo já está em um estado perigoso de desidratação, com um déficit de 1,5% a 2%. Esse nível, que parece pequeno, é suficiente para reduzir a síntese de proteína muscular em até 30%, desligando efetivamente a sua capacidade de construir músculos. É como esperar o motor do seu carro soltar fumaça para finalmente verificar o nível do óleo. O dano silencioso já começou há muito tempo. Repetido dia após dia, mês após mês, esse hábito de esperar pela sede cria um ambiente cronicamente hostil à manutenção da sua força.
Cada refeição rica em proteína que você consome tem seu potencial anabólico drasticamente reduzido, tornando seus esforços quase inúteis. A forma correta de agir é uma mudança de mentalidade fundamental. Passe de uma hidratação reativa para uma hidratação proativa. Em vez de confiar em um sinal de alarme que se tornou pouco confiável com o tempo, você deve beber água em horários programados e consistentes ao longo do dia. Crie uma rotina, assim como você faz para tomar seus medicamentos. Ao fazer isso, você garante que suas células musculares permaneçam em um estado constante de hidratação ideal, com as portas sempre abertas e prontas para receber os aminoácidos. Essa é a fundação sobre a qual toda a sua força será reconstruída. Agora, vamos ao segundo erro, que é igualmente prejudicial. O erro número 2 é um hábito que vejo pessoas extremamente bem-intencionadas cometerem todos os dias: beber um grande copo de água junto com as refeições. A crença por trás disso parece lógica e até saudável. Beber água com a comida ajuda a empurrar os alimentos, facilitando a digestão e a absorção. No entanto, a fisiologia do nosso corpo conta uma história completamente diferente e muito mais preocupante. Beber mais de 250 a 300 ml de água durante uma refeição rica em proteínas pode diluir de forma significativa o seu ácido estomacal. Isso é especialmente crítico porque, com o envelhecimento, a produção de ácido gástrico já pode ser até 70% menor. Essa diluição compromete severamente a sua capacidade de quebrar as proteínas complexas em aminoácidos utilizáveis, reduzindo a absorção efetiva em até 25%. A analogia perfeita é tentar cozinhar um bife suculento em uma frigideira apenas morna. Você tem o ingrediente certo, mas o ambiente está completamente errado para processá-lo adequadamente. Quando esse erro é repetido em cada almoço e jantar, o resultado é um paradoxo cruel e frustrante. Você consome uma dieta rica em proteínas, mas seu corpo experimenta uma deficiência crônica de aminoácidos, que são os blocos de construções essenciais para os seus músculos. A solução correta é uma mudança sutil, mas profundamente transformadora no seu timing. Em vez de beber grandes volumes durante a refeição, você deve se pré-hidratar cerca de 30 minutos antes de se sentar para comer. Durante a refeição, limite a ingestão de líquidos a pequenos goles, não ultrapassando um copo pequeno de 200 a 300 ml. Essa estratégia simples garante que você chegue à mesa com as células já hidratadas e, ao mesmo tempo, preserva a potência máxima do seu suco gástrico para extrair cada grama de nutriente da sua comida. Corrigir esses dois primeiros erros já coloca você muito à frente, mas existe um terceiro, mais sutil, que pode anular todos esses benefícios. O erro número 3 é o mais insidioso de todos, porque ele se esconde por trás da recomendação de saúde mais repetida da atualidade: focar apenas na quantidade de proteína, ignorando completamente a absorção celular. Toda a indústria da saúde e do bem-estar nos diz para comer mais proteína. Isso nos leva à crença equivocada de que, se o rótulo do iogurte ou do peito de frango diz que tem 30 gramas de proteína, então os meus músculos estão recebendo 30 gramas de proteína. A realidade fisiológica é muito mais complexa. Sem uma hidratação celular adequada, os transportadores de aminoácidos essenciais nas membranas de suas células musculares, conhecidos tecnicamente como LAT1 e SNAT2, permanecem inativos. Pense neles como porteiros especializados. Se eles não estiverem ativos, até 70% dos aminoácidos daquela proteína que você comeu com tanto esforço simplesmente não conseguem entrar na célula muscular. Em vez disso, eles são desviados, convertidos em glicose ou, pior, armazenados como gordura. Imagine o desperdício que isso representa ao longo de meses e anos. Você está gastando seu dinheiro, seu tempo e sua disciplina em alimentos ricos em proteínas, mas a maior parte dessa carga valiosa nunca chega ao seu destino final. É como ter uma frota de caminhões de entrega, representando a proteína, chegando a uma cidade grande, mas encontrando todas as ruas bloqueadas por um engarrafamento gigantesco, que representa a desidratação celular. A solução correta, portanto, não é necessariamente comer ainda mais proteína, mas sim priorizar a hidratação estratégica primeiro, para garantir que as estradas estejam completamente livres e as portas das suas células musculares estejam totalmente abertas antes que a proteína chegue. Ao fazer isso, você transforma seu corpo de um sistema de desperdício para uma máquina de aproveitamento máximo, garantindo que cada grama de proteína que você consome seja usada para o propósito que você deseja: reconstruir sua força, sua vitalidade e sua independência. Se essas informações sobre os erros comuns já estão fazendo sentido para você, e se você está finalmente percebendo o que pode estar sabotando silenciosamente todos os seus resultados, peço que deixe seu like neste vídeo agora. Esse simples gesto é muito mais do que um clique, é um compromisso que você firma consigo mesmo, uma declaração de que está pronto para tomar o controle de volta.
Considere este like como seu primeiro passo simbólico e poderoso na jornada para reconstruir sua força, sua independência e sua vitalidade. Além disso, você ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que, assim como você, estão lutando em silêncio e precisam desesperadamente encontrar esta orientação. E agora que você já sabe exatamente o que evitar, chegou o momento mais importante. Vou revelar a solução completa, o método exato que transformou a vida de milhares dos meus pacientes e que pode começar a mudar a sua hoje mesmo. Durante anos, eu senti que faltava uma peça fundamental no quebra-cabeça. Eu via pacientes dedicados que seguiam à risca as orientações de dieta e exercício, mas que, inexplicavelmente, continuavam a enfraquecer, a perder a vitalidade diante dos meus olhos. Finalmente, essa peça que faltava se revelou, e era algo tão simples, tão primordial, que estava escondido bem debaixo do nosso nariz o tempo todo: a hidratação celular estratégica. Não se trata apenas de beber água, trata-se de entender o quando, o como e, crucialmente, a temperatura ideal da água que você ingere. Quando você aplica este método, seu corpo não apenas utiliza a água, ele a aproveita ao máximo. Essa abordagem envia uma mensagem clara e poderosa diretamente para suas células musculares. Um comando inequívoco: abram os portões, preparem-se para receber os nutrientes e iniciar o processo de reconstrução. Esse timing estratégico ativa mecanismos cruciais, expandindo o volume do seu plasma sanguíneo para uma entrega mais eficiente de nutrientes, ativando os transportadores de aminoácidos LAT1 e SNAT2, e o mais importante, dando o sinal verde para a principal via de construção muscular do corpo, a via mTOR. Eu batizei este método de Protocolo H2M, que significa hidratação para músculo. É um sistema incrivelmente simples, dividido em 3 passos lógicos, projetado especificamente para maximizar a síntese de proteína muscular em adultos acima dos 60 anos. Este não é um conceito teórico, é um protocolo testado e validado na vida real, seguido por mais de 5.000 dos meus pacientes ao longo dos anos. Os resultados que observei foram consistentemente notáveis. Mais de 75% deles experimentaram melhorias mensuráveis na força de preensão manual e na potência funcional, como a capacidade de se levantar de uma cadeira sem ajuda, em um período de apenas 12 a 16 semanas. Eles relataram um ganho médio de 1,5 kg a 3 kg de massa muscular magra, sentindo-se mais energizados, mais estáveis e, acima de tudo, recuperando a confiança em suas próprias capacidades físicas, um sentimento que muitos achavam que haviam perdido para sempre. O protocolo H2M se baseia em um tripé de ações sinérgicas, onde cada componente potencializa o efeito do outro. O primeiro componente é a preparação pré-refeição. Este passo fundamental superidrata suas células musculares antes mesmo de você dar a primeira garfada, ativando os transportadores de aminoácidos e preparando-as para receber a proteína que está a caminho. O segundo componente é a otimização digestiva. Aqui, o objetivo é apoiar a quebra eficiente das proteínas no estômago, garantindo a máxima extração de aminoácidos, sem cometer o erro comum de diluir excessivamente os ácidos gástricos essenciais. Finalmente, o terceiro componente é a amplificação da janela anabólica. Este passo estratégico utiliza o período logo após o exercício, quando seus músculos estão mais receptivos e sedentos por nutrientes, para inundá-los com os blocos de construção de que precisam para se reparar e crescer mais fortes. Juntos, esses 3 pilares transformam seu corpo de um sistema de desperdício para uma máquina de aproveitamento muscular. Agora, vamos ao passo a passo prático. O primeiro momento crucial do seu dia será 30 minutos antes das suas 2 maiores refeições que contenham proteína, como o almoço e o jantar. A ação é simples e direta. Beba de 400 a 500 ml de água, o que equivale a aproximadamente 2 copos médios. A condição mais importante aqui é que a água deve estar em temperatura ambiente, entre 20 e 25 graus Celsius. O benefício fisiológico imediato é imenso. Essa prática pré-hidrata profundamente as células musculares, abrindo os portões celulares para receber os aminoácidos que virão da sua refeição. É fundamental que você evite água gelada neste momento. Embora possa parecer refrescante, a água gelada provoca uma contração dos vasos sanguíneos no sistema digestivo, o que pode retardar a absorção e a entrega de nutrientes, exatamente o oposto do que queremos alcançar com este protocolo. O segundo momento estratégico ocorre durante essas mesmas refeições. Aqui, a sua ação será beber lentamente, em pequenos goles, uma quantidade não superior a 200 ou 300 ml de água, o que corresponde a cerca de um copo pequeno. O objetivo deste passo é auxiliar no processo de digestão e na formação do bolo alimentar de maneira suave, sem, no entanto, neutralizar a potência do seu ácido estomacal, que é absolutamente essencial para quebrar as moléculas complexas de proteína em aminoácidos utilizáveis. Lembre-se do que conversamos sobre o erro comum de beber grandes volumes de líquido com a comida. Ao seguir essa orientação, você garante um ambiente gástrico ideal para a máxima absorção de nutrientes. Portanto, a regra aqui é clara: evite beber grandes volumes de qualquer tipo de líquido de uma só vez enquanto estiver comendo.
A moderação durante a refeição é a chave para o sucesso da digestão e, consequentemente, da construção muscular. O terceiro e último momento de ação do protocolo H2M acontece até 60 minutos após a prática de um exercício leve, como uma caminhada rápida ou um pouco de jardinagem. Durante esta janela de oportunidade, sua tarefa é beber de 300 a 400 ml de água, novamente em temperatura ambiente. O benefício deste passo é que ele aproveita a chamada janela anabólica, um período em que seus músculos estão de 2 a 3 vezes mais sensíveis e receptivos à captação de nutrientes. Ao se hidratar neste momento específico, você está essencialmente agindo como um sistema de entrega expressa, transportando os blocos de construção, os aminoácidos, diretamente para os tecidos musculares que foram estimulados durante a atividade física. Isso acelera o processo de reparo e crescimento muscular de forma significativa, garantindo que o esforço do seu exercício seja recompensado com o máximo de resultados em termos de ganho de força e vitalidade. Para que você entenda a ciência por trás da eficácia deste método, veja como a sinergia funciona. O passo 1, a pré-hidratação, expande o volume do seu plasma sanguíneo em até 15 a 20%, melhorando o fluxo sanguíneo e preparando as células para o que está por vir. O passo 2 garante que a proteína que você consome seja de fato quebrada em aminoácidos utilizáveis pelo seu corpo. Finalmente, o passo 3 aproveita o pico de sensibilidade à insulina e a ativação dos transportadores GLUT4 após o exercício para levar esses aminoácidos para dentro das células musculares com máxima eficiência. Estudos da renomada Universidade de Maastricht demonstram que essa abordagem combinada é mais de 200% mais eficaz na estimulação da síntese de proteína muscular do que simplesmente beber água aleatoriamente e comer proteína. Você sentirá mais energia já nos primeiros dias. Melhorias notáveis na força e na facilidade para realizar tarefas diárias podem ser sentidas dentro de 2 a 4 semanas, e ganhos mensuráveis de massa muscular são tipicamente observados após 12 semanas de consistência. Agora, preciso alertá-lo sobre os 3 grandes sabotadores que podem anular completamente seus esforços, mesmo que você siga o protocolo perfeitamente. O primeiro vilão são as bebidas açucaradas, como sucos de caixinha e refrigerantes. Elas criam um desequilíbrio que literalmente puxa a água para fora das suas células musculares, desidratando-as e reduzindo a eficácia do método em até 50%. A alternativa correta é sempre a água pura. O segundo inimigo é a água gelada, especialmente após o exercício. Embora refrescante, ela causa um estreitamento dos vasos sanguíneos no seu sistema digestivo, retardando a entrega de nutrientes vitais. Opte sempre pela água em temperatura ambiente. Por fim, o excesso de cafeína. Mais de 2 xícaras de café por dia podem ter um efeito diurético, minando sua hidratação. Limite o consumo e priorize a água ao longo do dia para proteger seus resultados e garantir que cada gota de esforço seja recompensada. É natural que surjam dúvidas e quero abordar as mais comuns que recebo no consultório. Muitos perguntam sobre a segurança para quem tem problemas de coração ou rins. Para a vasta maioria das pessoas, este volume de água é seguro e saudável, mas se você tem insuficiência cardíaca grave ou doença renal terminal, siga sempre a orientação do seu médico. Outros questionam como ajustar as quantidades. A regra de ouro é 30 ml por quilo de peso corporal, adicionando um extra após exercícios. E não, você não precisa de águas especiais ou filtros caros. A água potável da sua torneira é perfeitamente eficaz. Para quem usa diuréticos, basta esperar cerca de 90 minutos após tomar o medicamento para fazer a hidratação principal. E sobre os resultados, espere sentir mais energia nas primeiras 2 semanas, mais facilidade nas tarefas diárias em 1 mês e ganhos mensuráveis de força e massa muscular a partir do 3º mês de consistência. Para que você entenda o impacto real deste método, quero compartilhar a história do Roberto, um marceneiro aposentado de 72 anos, um homem orgulhoso de Minas Gerais que construiu sua vida com as próprias mãos. Quando ele entrou no meu consultório pela primeira vez, vi um homem derrotado. Ele havia perdido quase 4 quilos nos últimos 2 anos, e ele sabia que não era gordura, era músculo. Seus exames mostravam uma hemoglobina glicada de 6,2%, colocando-o na perigosa zona do pré-diabetes. Mas seu maior medo era algo muito mais profundo. Ele temia o dia em que não teria mais força para pegar seu neto de 5 anos no colo com segurança. Olhando nos meus olhos, ele disse com a voz embargada: "Doutor, eu sinto que estou desaparecendo aos poucos. Eu como meu frango, faço minha caminhada todo santo dia, mas estou cada vez mais fraco." Depois de ouvir sua história e analisar seus hábitos, fiz a ele uma única pergunta. Uma pergunta tão simples que mudou absolutamente tudo. Eu disse: "Roberto, por favor, me descreva exatamente como e quando o senhor bebe sua água ao longo do dia." Ele respondeu prontamente, acreditando estar fazendo certo. "Ah, doutor, eu sou regrado. Bebo um copão de água junto com o almoço e o jantar para ajudar a comida a descer. E talvez mais um copo à tarde se sinto sede." Naquele exato momento, o quebra-cabeça se montou.
Ali estava o sabotador oculto. Sem saber, ele estava cometendo os 2 erros mais críticos, diluindo seu precioso ácido estomacal a cada refeição, o que impedia a quebra da proteína, e nunca dando às suas células musculares a pré-hidratação essencial de que precisavam para sequer pensar em absorver os nutrientes. Seus esforços eram inúteis. Com calma, expliquei ao Roberto o protocolo H2M. Mostrei a ele como, com simples ajustes no horário e na temperatura da sua água, ele poderia transformar seu corpo em uma máquina de aproveitar proteínas, em vez de desperdiçá-las. A reação dele foi de puro ceticismo, o que é completamente compreensível. Ele me olhou com desconfiança e perguntou, quase rindo: Doutor, com todo respeito, o senhor está me dizendo que a solução para tudo isso é só beber água em certas horas? É só isso? Depois de tudo que eu já tentei? Mas, por baixo daquela desconfiança, eu vi uma centelha de esperança. Ele estava frustrado e desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa, por mais simples que parecesse. Ele concordou em seguir o protocolo à risca, começando naquele mesmo dia, com a disciplina de um bom marceneiro que segue um projeto detalhado. Os resultados não foram instantâneos, mas foram progressivos e constantes. Nas primeiras 2 semanas, Roberto me relatou que aquela fadiga esmagadora que sentia todas as tardes havia simplesmente desaparecido. Ele tinha mais disposição. No final do primeiro mês, ele me ligou para contar com a voz cheia de orgulho que havia subido o lance de escadas de sua casa sem precisar parar no meio para recuperar o fôlego, algo que não acontecia há anos, mas a verdadeira prova veio na sua consulta de 12 semanas. Os exames eram claros. Sua força de preensão manual, um indicador vital da força corporal total, havia aumentado em impressionantes 20%. E, para sua total surpresa, a balança de bioimpedância confirmou que ele havia ganho 1,8 kg de massa muscular magra. Ele estava literalmente se reconstruindo de dentro para fora, usando apenas água e disciplina. Hoje, 1 ano depois, Roberto é um homem transformado. Ele recuperou os 4 quilos de massa muscular que havia perdido e ganhou mais 1 de bônus. Sua hemoglobina glicada caiu para 5,6%, um nível perfeitamente saudável, tirando-o completamente da zona de risco do pré-diabetes. Mas a transformação mais importante não pode ser medida em números. Recentemente ele me enviou uma foto. Nela ele estava no parque, levantando seu neto no ar, e o sorriso em seu rosto dizia tudo. Na última consulta, ele me disse algo que nunca esquecerei. Doutor, o Senhor não me devolveu apenas os meus músculos. O Senhor me devolveu a dignidade e a alegria de ser avó de verdade. A história do Roberto é a prova viva de que a mudança é possível. Não importa a sua idade ou quão desanimado você esteja. Se o Roberto pôde, você também pode. Se a história do Roberto, esse avô guerreiro de Minas Gerais, inspirou você tanto quanto me inspira todos os dias, eu quero te fazer um convite muito especial. Deixe um comentário aqui embaixo, agora mesmo. Mas não um comentário genérico. Me conte especificamente. Qual dos 3 erros que eu revelei hoje mais te surpreendeu? Aquele que você talvez esteja cometendo sem nem perceber. Ou, se você já está decidido, qual será a primeira mudança do protocolo H2M que você vai aplicar na sua próxima refeição? Vamos criar juntos uma poderosa comunidade de pessoas que estão recuperando sua força e transformando sua saúde, 1 copo de água de cada vez. Eu faço questão de ler cada um dos comentários, pois a sua jornada é extremamente importante para mim. E para finalizar, quero deixar um último desafio para você começar a colocar em prática ainda hoje, na sua casa. Quero te propor um desafio, um compromisso que começa hoje mesmo, na sua próxima refeição. Aplique o primeiro passo do protocolo H2M. Beba 2 copos de água em temperatura ambiente 30 minutos antes de comer. Faça apenas isso e observe como se sente. Não espere a segunda-feira para começar a sua transformação, pois cada momento conta. Lembre-se, tudo se resume a 3 pilares simples, mas poderosos: preparação pré-refeição, otimização digestiva e amplificação pós-exercício. A simplicidade é o que torna este método tão eficaz e sustentável a longo prazo. No próximo vídeo, vou revelar como você pode combinar este protocolo com um hábito matinal de 5 minutos para dobrar seus níveis de energia ao longo do dia, um complemento perfeito para o que aprendeu hoje. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sino para não perder e, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir esta mensagem. Lembre-se sempre disto. O controle sobre a sua força e a sua independência está literalmente nas suas mãos. Não depende de suplementos caros, de equipamentos complexos ou da permissão de ninguém. Cada copo de água, bebido na hora certa, é um voto de confiança no seu próprio corpo, uma
ação concreta na direção da vitalidade que você merece. Pequenos hábitos consistentes, praticados hoje, se transformam em anos de saúde, mobilidade e memórias preciosas com sua família amanhã. A força não é um privilégio perdido da juventude, é um direito que você pode e deve reconquistar, um tijolo de cada vez, com sabedoria e paciência. Nunca é tarde demais para começar a se reconstruir de dentro para fora. Cuide-se bem e saiba que estou aqui torcendo por você em cada passo dessa jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.